Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A Secretaria da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul apresentou hoje uma nova fase dos serviços digitais ao produtor rural gaúcho. O produtor online vai centralizar serviços como emissão de GTA, declaração anual de rebanho e até as informações do CIMAGRO, o Sistema de Agrometeorologia do Estado. O novo portal foi desenvolvido pela Procergs e tem como objetivo facilitar a navegação e trazer conveniência aos produtores, bem como agilizar serviços. O acesso ao novo portal é feito com o login GovBR. Como todo mundo já sabe, entrou em vigor no último sábado o tarifaço do governo Trump. Os Estados Unidos são o terceiro principal destino dos produtos agropecuários do Brasil. Para entender os impactos do tarifaço, converso agora com Daniel Barcelos Vargas, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Daniel? Olá, Thaís. Tudo ótimo, prazer falar com vocês. Da mesma forma. Bom, o mundo em polvorosa, muita insegurança, bolsas em movimento, queda, circuit breaker em várias bolsas mundiais, o dólar também oscilando bastante. Que conjuntura começa essa semana, né, Daniel? Com muita atenção, não é? Afinal de contas, foi a maior onda de alterações nas regras, nos padrões do comércio internacional dos últimos 70 anos, ou talvez do último século. Isso não acontece todo dia e, por isso mesmo, todos estão tentando entender os seus impactos, efeitos e como cada setor vai ser afetado por isso. Bom, o Brasil ele ficou na tarifa dos 10%, que é a tarifa básica universal, que é a mínima, né? E já está vigorando a partir do dia 5. De que forma você enxerga a participação do Brasil nesse novo cenário? Tem gente que vê benefícios, mas na macroeconomia, em se tratando de mundo, acaba sendo um momento complicado, né, Daniel? Eu não tenho dúvida, Thaís. Na verdade, essa mudança nas regras do jogo com a imposição de tarifa deve ser lida, a meu ver, como um motivo para preocupação. É um sinal de alerta. E nós sabemos que é só o início de um processo que vai gerar reações, reequilíbrios, ajustes no perfil de decisão dos consumidores, nos investimentos futuros, e tudo isso vai mudar o comércio internacional. Agora, nesse cenário de crise e ansiedade, o Brasil, que ficou com a sua tarifa básica, foi, entre aspas, menos afetado. Eu não diria que é um motivo para comemorar, mas certamente é um motivo para não ficar tão preocupado como talvez pudéssemos se nós tivéssemos uma tarifa equivalente àquela imposta a outros países, como a China, com mais de 30%, 34% para ser mais preciso, ou o Vietnã, com 46% de tarifa imposta pelos Estados Unidos. A gente vê muita discussão entre os países, a questão das diplomacias aí se posicionando, né? A União Europeia muito impactada aí com essas medidas, China também já anunciando retaliações, mas seria interessante também olhar para o CPF, né, ou para o CNPJ, porque de que forma você acredita que isso possa impactar diretamente, por exemplo, o produtor rural? Porque a gente fala muito sobre divisas, né, sobre balança comercial, mas aí, por exemplo, um produtor de suíno, um produtor de frango que exporta muito o suco de laranja, que é muito exportado para os Estados Unidos, né? Como é que você acha que fica a vida desse produtor rural? Essa é a pergunta, não é, Thaís? E é a que mais importa para a gente entender os impactos verdadeiros e práticos do que está acontecendo no mundo. Mas, na verdade, também é a pergunta mais difícil de se responder. Eu acho que existem aqui três camadas da avaliação dos impactos das tarifas impostas pelo Trump. A primeira camada ela é mais geral, que nós já discutimos há pouco, que é, no rol de países abatidos pelas tarifas, o Brasil ficou com a tarifa mínima. E por isso mesmo temos uma certa vantagem. Na medida em que os nossos produtos, em geral, são mais competitivos, têm ótima qualidade, são relativamente mais baratos do que os produtos dos nossos concorrentes, e se esses produtos dos concorrentes têm uma tarifa mais elevada do que a nossa, então nós saímos na frente, nós temos uma vantagem relativa. É o que acontece, por exemplo, com o caso do café. Então nós concorremos, em parte, com o Vietnã na exportação de café, muito embora o foco dele seja no café robusta, e a maior parte das nossas exportações seja o arábica, de todo modo, eles ficaram com 46%, o que abre um espaço para que a nossa venda de cafés arábica para os Estados Unidos, e quem sabe até o robusta produzido aqui, possa se expandir.
A segunda camada, no entanto, diz respeito a como cada setor vai se comportar. E nós sabemos que os setores têm a sua capacidade de adaptação própria. Então, se nós olharmos, por exemplo, no setor de produção de carnes, nós sabemos que os Estados Unidos produzem muita carne, vendem muita carne, mas também consomem muita carne. O Brasil, com 10%, não altera a sua competitividade em relação aos nossos concorrentes, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia ou o próprio Canadá. No entanto, por outro lado, nós sabemos que a China impôs um tarifaço em resposta aos Estados Unidos, aumentando o preço para comprar produtos, no caso, advindos de comida animal, e no caso, carne de frango, suíno, bovino, para entrar no país asiático. O que significa que abre um espaço para o nosso produtor ocupar esse espaço que antes os Estados Unidos controlava na venda de produtos para o mercado chinês. Então, o que isso quer dizer é que existem efeitos colaterais desse tarifaço que a gente ainda está tentando entender. E, por fim, o terceiro nível de análise diz respeito a cada produtor em cada lugar. E essa é a análise que, em última análise, é a mais específica, mas também a mais difícil de se fazer. Porque exigirá a gente compreender uma série de ações e reações que estão sendo gestadas neste momento. De todo modo, o sinal geral não é dos piores. Eu diria que o produtor brasileiro pode, a princípio, ficar tranquilo, que não será prejudicado de imediato pelas ações do Trump. Porém, nós sabemos que isso é só o início de uma maratona. E como esses efeitos ao longo do tempo vão se atualizar, é algo para a gente ficar atento e acompanhar com cuidado. Essa questão do agro tem um aspecto interessante e curioso a ser observado, porque possivelmente se houver uma resistência dos países que costumavam importar dos Estados Unidos em comprar os produtos americanos, esse produto que era exportado vai ficar no mercado interno americano, baixando o preço lá dentro, no mercado interno americano, né? Isso também é um reflexo que, em vez de exportar, apesar de ter uma vantagem de uma tarifa mais baixa para os Estados Unidos, o Brasil pode exportar para outros países e não diretamente para lá, não sendo afetado por esses 10%, né? Eu creio que aqui podem se abrir duas portas para nós. A primeira delas é de ocupar um espaço maior nos Estados Unidos para atender o consumidor americano, na medida em que os nossos concorrentes podem ter o seu produto mais caro. Mas a segunda porta, que talvez seja até mais interessante, é aquela que pode se abrir no mundo como resposta desses países às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Eu citei o exemplo da China, mas vários outros países do mundo, a começar pela União Europeia, estão estudando retaliar os Estados Unidos, que é um país que consome muito alimento, produz muito alimento e também exporta muito alimento. E essa exportação americana tem tudo para ser atingida. Sim. Na verdade, nós sabemos ao longo da história que é típico nessas disputas comerciais que o agro-americano seja um alvo preferido, dada a sua influência política e econômica no mercado dos Estados Unidos. Então, abre aqui uma segunda brecha para a gente ocupar um espaço e, a partir daí, também se beneficiar. Por outro lado, Thaís, é também levar em conta, é importante, que existem outros efeitos que eventualmente podem respingar sobre nós de uma maneira não tão positiva. Um desses efeitos é que esse tarifaço pode encarecer o preço de bens que os Estados Unidos importam. Então, por exemplo, os Estados Unidos são um grande importador de peças que produzem máquinas que, por sua vez, são exportadas para o Brasil. E o preço dessa máquina que o Brasil compra pode acabar se tornando mais caro. Na medida em que ela é empregada na indústria ou na agroindústria, isso também pode ter um efeito sobre o preço da produção brasileira. Isso pega maquinário agrícola, inclusive essas tecnologias? Por exemplo. Uhum. Bom, eu ouvi um economista falando, a gente ouve muita coisa aí nesses dias, todo mundo fala um pouco, né? Mas eu ouvi um economista falando que algo o Trump precisava fazer, algo precisava ser feito em relação a isso, porque os Estados Unidos acabaram transferindo a sua indústria para outros países, né? Canadá, México e outros, e a própria China, e que algo precisava fazer para fortalecer internamente o país. Você concorda com isso? Algo precisava ser feito? Talvez não tenha sido a medida certa, né, adotada por Trump, em função dessa insegurança mundial gerada aí no comércio? Olha, eu creio que a gente está assistindo a uma reviravolta profunda na lógica da economia internacional.
Então, ao longo do último século, prevaleceu essa percepção de que o comércio livre é benéfico às duas partes. Mas, ao mesmo tempo, e é curioso, tanto em grupos de esquerda como em grupos de direita, nas últimas 3 décadas, começou a se tornar mais influente a percepção de que esse comércio livre, baseado em vantagens naturais, comparativas, competitivas entre os países, ele não é absoluto. Ele depende de condições. E uma dessas condições, que inclusive o primeiro governo Trump adotou como base de referência para a imposição original de tarifas, é a ideia de que o comércio livre, para ser vantajoso e para ser justificado, ele precisa ser também balanceado. E o que tem acontecido nos Estados Unidos, em particular nas últimas 3 ou 4 décadas, é um gigantesco desbalanceamento do comércio internacional e, em última análise, com uma ameaça para a própria economia americana. Porque esse é um comércio que se baseia na exportação de empregos e indústrias dos Estados Unidos para a Ásia, ao mesmo tempo em que esse consumidor americano financia a industrialização lá fora. Ao longo do tempo, é como se o governo e a economia americana perdessem capacidade de geração de empregos e de autonomia sobre sua própria economia. E é curioso que esse mesmo debate que acontece agora nos Estados Unidos também é um típico debate que países em desenvolvimento como o Brasil estão acostumados a fazer. Não é? As políticas de desenvolvimento, de aceleração do processo industrial em nossos países relativamente mais pobres, em geral estão baseados na ideia de que ter indústria tem um valor adicionado. O que era, no entanto, um debate de país em desenvolvimento, agora parece se tornar a tônica do debate do planeta. E a industrialização é um aspecto importante da economia. Aqui no Rio Grande do Sul, há pouco tempo assumiu nova diretoria na Federação das Indústrias e a necessidade de renovar, atualizar e fortalecer a indústria gaúcha foi um dos tópicos aí dessa nova gestão. É importante se olhar para esse aspecto também, né, Daniel? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a indústria ela tem um potencial diferenciado de agregar valor, de gerar empregos e qualificar, em última análise, a pujança da economia de um país. Eu acho que o erro, Thaís, que nós não podemos cometer é de identificar indústria como um adversário do agro ou mesmo do setor de serviços. Na verdade, nós sabemos que a indústria é um conjunto de serviços consolidados. É como se fosse um emaranhado de inteligências, de propriedade intelectual, de avanços tecnológicos que juntam um conjunto de funcionalidades dentro de uma máquina que são empregados em um determinado local. Quando esse local é um terreno a céu aberto, nós estamos falando da agricultura. Então, no fundo, a agricultura brasileira é, em grande medida, uma indústria a céu aberto que abriga os setores de serviço que são a nova fronteira da economia no planeta, chamada economia do conhecimento. E o grande desafio para nós é como abrigar essas 3 fronteiras, buscando cada vez mais avançar e, ao fazer isso, gerar oportunidades competitivas diferenciadas para nós numa economia internacional que tende a ser cada vez mais dura, mas também cada vez mais orientada para os interesses nacionais. Bom, Daniel, nosso tempo chegou ao fim, mas eu queria te pedir uma consideração final aí para o nosso telespectador, produtor rural e pessoa que está envolvida aí no agro. O que precisa prestar atenção nos próximos dias em função desse tema todo? Eu acho que nós estamos literalmente no centro da tensão econômica global, em que todos estão redefinindo as suas estratégias, os seus passos de ação. Portanto, é um momento, sobretudo, de cautela para tentar entender como essas novas placas tectônicas do comércio vão se reorganizar. Não é um momento de grandes sobressaltos, não creio que há motivos para enormes preocupações, mas também é um momento de cuidado, de alerta, para a gente não dar nenhum passo em falso no momento de ansiedade, de tensões que o planeta passa. Dito isso, para o produtor brasileiro, a tendência é positiva. Tá certo, Daniel. Obrigada. Boa dica aí. A ansiedade é que está dominando agora, tem que dar uma controlada. Obrigada por hoje. Sempre abertos os microfones aqui para você. Obrigado e até breve. Até breve. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinho a gente volta com outras informações. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco da Granja na TV. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da Ubra tem um recado para você.
Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações do mercado de grãos e da economia com o Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo bem? No primeiro bloco do programa a gente falou um pouco aí sobre as primeiras impressões aí dessa segunda-feira com o novo pacote de tarifas do Trump em vigor, mas quero falar contigo sobre outro assunto que também está impactando a vida do produtor, que é uma redução nas exportações brasileiras de soja no primeiro trimestre, é isso? Exatamente, Thaís. A gente ficou bem abaixo, né, do esperado, do volume até médio, se a gente for considerar os últimos 5 anos, né? Ver quanto o Brasil exportou em cada mês, janeiro, fevereiro, março. Na medida geral, a gente ficou bem abaixo em janeiro, ficou baixo em fevereiro e março, né? Tinha uma estimativa de ser um mês bom com relação ao volume de exportação e novamente ficamos abaixo. E é um volume, assim, abaixo que eu falo. A média seria interessante ali na faixa de 15 milhões de toneladas escoadas e ficamos na faixa de 11,9. Então tá bem abaixo ainda. Pois é, e essa redução aí em plena safra traz uma preocupação para o produtor ou isso aí indica o quê? O que ele deve fazer nesse momento? É uma coisa preocupante, né? Um fato bem preocupante, aliás, porque a gente precisa desse escoamento funcionando muito bem, funcionando redondo, né? Para poder ter um fluxo de exportação interessante e também não comprometer com relação à armazenagem. Então a gente precisa escoar nossos grãos, precisa levar esse grão até um porto, né, embarcar e realmente exportar, porque a capacidade estática do Brasil não é tão interessante. Alguns estados se destacam, o Rio Grande do Sul é um dos estados que se destacam em relação a essa capacidade estática, porém, se a gente for considerar ali a parte, né, produtora ali massivamente Mato Grosso, não consegue estocar esse grão. Então, isso acaba tendo interferência até com relação à formação de preço final. Então, isso acaba extrapolando, né, entre aspas, os prêmios e acaba valorizando ainda mais nossa soja, porque não tem para onde colocar. Então, o fluxo de exportação depende muito de correr bem, né, esses embarques. Sim. Não está acontecendo. Então, isso acaba, de certa forma, prejudicando o produtor que tem que armazenar esse grão. Porém, com as questões que a gente está vendo hoje de tarifas e tudo mais, os prêmios estão cada vez mais elevados, então melhorando o preço. Então o produtor pode aproveitar algumas oportunidades pontuais, especialmente aquele que tem armazenamento na propriedade. Exatamente. Então, a gente está vivendo até uma questão que é anti-sazonalidade, né? Era para a gente estar com os prêmios mais pressionados nessa época do ano. Sim. Então, era para nossa soja estar valendo menos, vamos dizer assim. E semana passada a gente viu aí prêmios, né, mais curtos ali para abril e maio, na faixa de 100 cents de dólares por bushel. Então, isso normalmente acontece na faixa do segundo semestre, onde não tem mais soja no mercado. Disponível aqui no Brasil. E agora a gente está vivendo um momento que, né, a gente está com muita soja, mesmo assim os prêmios estão bem valorizados. E isso você acha que é um reflexo, porque em janeiro o Trump assumiu já com essa expectativa aí de mexer com as tarifas e tudo, mas já havia essa promessa, né? Você acha que isso já tem a ver com essa movimentação que culminou agora nesse sábado com o vigor das novas tarifas? Muita coisa foi interferindo, né, para poder valorizar, mas acho que o peso maior que teve recentemente nos reflexos dos prêmios e nos nossos preços aqui é justamente essa guerra comercial que vem sendo instalada, né? Agora com a retaliação da China, vai Sim. taxar mais ainda. Então a nossa soja, nosso produto acaba sendo beneficiado disso com o intuito de exportação. E agora o Rio Grande do Sul está aí na colheita da soja, uma safra menor. Você tem alguma dica aí para o produtor gaúcho fazer o quê com a pouca soja que está colhendo?
Tem que olhar, aproveitar bons momentos. Se a gente for analisar agora, semana passada, né? Semana passada a gente viu em alguns dias, né, o preço trabalhando abaixo de R$ 130, o preço Porto que eu estou falando. Uhum. Abaixo de R$ 130, até dias de R$ 127 uma cotação. E hoje a gente está na faixa ali de 135, 133, hein, dependendo do meio de execução e tudo mais. Então, pode ser benéfico para o produtor acabar negociando, né, mesmo sendo uma produção mais reduzida, aproveitar esses momentos de volatilidade do mercado. O mercado tá maluco, né, vamos dizer assim, Sim. mas pode gerar boas oportunidades de negócio. Então, o dólar agora valorizando, isso acaba aumentando mais ainda o apetite do comprador externo que compra em dólar. Então, o produtor precisa ficar atento nisso. Mas tem o outro lado da moeda que é com relação à gestão de custo. Então, ele vendendo ali já sua soja, né, ele pode Sim. já começar a olhar o custo de produção futuro. Então, como isso também é cotado em dólar, acaba interferindo e talvez buscar boas alternativas ali na relação de troca. E tá tudo meio complicado, porque o dólar também tá dando uma oscilada, tá tudo meio difícil de saber como projetar lá para frente, né, Gabriel? Queria falar, Tá um, difícil. queria falar um pouquinho sobre milho também. A gente tem o avanço já da segunda safra de milho no centro do país, após a colheita da soja, né? Como é que tá a situação? Tá tudo no seu tempo? Qual é a expectativa? Bom, o milho pode ter uma brecha aí, né, para aumentar o fluxo de exportação. Sim, Desde 2023 a gente não tem mais, o ano passado, né, foi um ano um pouco mais morno, 2023 foi um ano bem aquecido com relação à sim. exportação de milho, e agora com essas tarifas, vamos pegar, por exemplo, o México. O México pode olhar para o nosso grão aqui, para o nosso cereal, com outros olhos. Então, ele pode deixar de originar um volume mais expressivo ali dos Estados Unidos, por mais que esteja colado ali nos Estados Unidos, mas nosso milho passa a ser um pouco mais competitivo com essas questões tarifárias, esses ajustes que estão por vir, né, já estão acontecendo. E nosso caso aqui também é muito complexo porque a competitividade do mercado interno também é muito alta. Então, o Brasil precisa, né, tá consumindo cada vez mais milho e agora a janela de exportação fica um pouco mais estreita, né, do que quanto a gente vai conseguir exportar, para quem também, né? Então, é um capítulo, acho que vai ser diluído ainda o que vai acontecer com relação à formação de preço, mas o milho tem um potencial, sim, né, de aumentar o volume de exportação, e isso acaba trazendo benefício para o produtor. Muito bem, Gabriel. Obrigada por hoje. Semana que vem você volta já com o resultado do relatório do USDA que é divulgado na sexta, né? Na Na quinta-feira. quinta. Quinta-feira será divulgado e a gente traz a atualização fresquinha para vocês. Tá bem, combinado. Até lá então. Valeu, pessoal. Até mais. Segunda-feira é dia de falar sobre previsão do tempo para a semana com o meteorologista João Castro, diretor da Ignitia Weather para a América Latina. Tudo bem, João? Olá, Thaís, tudo bem? Como vai? Tudo bem por aqui também. Semana começando aí com carinha de outono, finalmente. Pois é, né? As temperaturas já mais amenas, né? Depois da última frente fria que a gente teve, né? Teve a incursão aí de uma massa de ar frio que derrubou bastante as temperaturas. Então tá, a nível de temperatura tá uma condição bastante boa, né? Temperaturas mais amenas, até mesmo as máximas, né, não estão subindo tanto. E o que dá para esperar para essa semana, João? Olha, Thaís, nessa semana nós temos uma condição bastante particular, tá? Eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, um risco de chuva excessivamente volumosa, vamos dizer assim, mas Olha muito aí. mais concentrado na faixa leste, no litoral, tá? Vamos lá, vamos aos fatos. O que nós temos, né? Aquele padrão que a gente já conhece de nebulosidade, de instabilidade entrando lá pela fronteira oeste. Fruto daquela área de baixa pressão que sempre se forma ali, né, na divisa com a Argentina. Essa área de baixa pressão avança para o centro do estado e traz muita instabilidade e muita chuva. Localmente, essas chuvas geralmente são fortes, pancadas de 20, 30 milímetros. Até aí, está tudo dentro do padrão que a gente espera. O que a gente tem de diferente, um pouco, né, agora para essa semana, é o ingresso de umidade. Então, a gente tem uma alta pressão bastante intensa no oceano. Essa alta pressão vai estar com bastante vento por causa do gradiente de pressão. E vai estar jogando esse vento todo, trazendo bastante umidade do oceano. Então, a gente vai ter uma condição aí desse sistema que força a subida do ar, que é a baixa pressão, e esse ar bastante úmido por conta dessa condição específica, dessa configuração dos ventos. A gente tem um sistema que força o ar a subir e tem um outro sistema jogando, né, trazendo umidade do oceano. Com isso, a gente deve ter uma semana de chuvas no estado. Então, as chuvas já nessa segunda-feira, chuva na terça, chuva na quarta e até mesmo lá pela quinta-feira. O que a gente espera em termos de volume?
precipitações na casa dos 30 a 50 milímetros, 60 milímetros acumulados na grande maioria das regiões do estado. Somente uma pequena faixa bem lá no norte do estado, na divisa com Santa Catarina, mas já pegando região de serra, deve ficar fora desse volume mais elevado de 50 milímetros, mas deve chover ainda assim, tá? Estamos falando lá de Vacaria para cima, estamos falando de chuvas ali de até 20 milímetros, é um bom volume de chuva, pensando em agricultura. Por outro lado, a gente tem um destaque que ele chama bastante atenção, que é as condições que o modelo estão mostrando, os modelos aqui que eu passei hoje uma parte da manhã analisando. Existem indicativos aqui, olhando para o volume de chuva que o modelo falou, tá? Isso aí é uma coisa que a gente não deve seguir à risca, mas me chama a atenção o volume que os modelos já estão indicando. Precipitações de 120, 140 milímetros na faixa leste. Nossa. O que o modelo está detectando? É um volume bastante elevado, Thaís, mas o que o modelo mostra, tá? Essa chuva no mar, tá? Não é uma chuva no continente. Mas isso é o que o modelo está mostrando, né? E a gente sabe que previsão é previsão. Então, o que eu gostaria de destacar aqui para o pessoal existe uma chance de chuva bastante volumosa ao longo da semana, acima de 100 milímetros na faixa litorânea, que a princípio deve ficar em alto mar. Porém, a gente sabe que previsão é previsão. Essa chuva, eventualmente, ela pode se deslocar mais para dentro, na realidade, né? Ela pode acontecer mais para dentro, quanto também mais para dentro do continente, quanto também mais para dentro do oceano. Mas então, ainda na faixa litorânea. Ainda na faixa litorânea. Então, uma grande faixa litorânea, pegando desde lá da região ali de Pelotas, do Grande, ali no interior de Santa Vitória do Palmar, aí subindo até lá o litoral norte. Então, essa área, ela vai ter vento, tá? Não é um vento de furacão, nada, é um vento, vai ter vento intenso, nada demais, mas uma grande concentração de umidade. E isso aí é que os modelos já estão mostrando aqui, esses volumes expressivos de precipitação, a princípio em alto mar. Mas eu acho que vale a pena, né, a gente falar aí com o pessoal que está nos assistindo, de ficar atento. Eventualmente, essa chuva ela pode ocorrer na faixa, na linha das praias, né? E aí a gente pode ter, por exemplo, o pessoal mais lá na fronteira sul, tem muita área ali ainda colhendo soja. Vai que dá essa chuva toda aí de 80, que seja 80 milímetros, né? Já é um volume bastante elevado que pode aí deitar essa soja, causar vários problemas, como ficava até quinta-feira chovendo, por exemplo. Pode ter aí algumas áreas com a soja absorvendo muita umidade e estragar essa área. Depois, se vem um sol, essa soja fica ardida. Bastante atenção para o pessoal, aí, especialmente as áreas de cultivo aqui de soja na metade sul, tá? Que acho que fica mais na parte litorânea. Estamos falando aqui de interior de Rio Grande, de Santa Vitória do Palmar, basicamente. E foi uma região que enfrentou já a dificuldade também. Agora, João, a gente teve problemas com alagamentos e chuvas intensas aí no restante do país, né? Essa chuva que está vindo para cá, ela é um pouco reflexo disso também ou são fenômenos diferentes? São fenômenos diferentes, Thaís. Lá, aqueles alagamentos que a gente viu e enxurradas bastante extremas, né? Lá mais na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tem toda uma condição geográfica ali que favorece. Claro que tem todo o ingresso de umidade do oceano, igual a gente vai ter essa semana aqui no Rio Grande do Sul. Mas só que a condição da geografia de lá favorece aquele tipo de evento. Algumas situações, né, que juntas resultaram naquela precipitação intensa. A gente tinha um calor bastante acentuado mais na faixa central do país. Então, você tem ingredientes como temperatura elevada, a alta condição de umidade e também os fatores ali que a gente que faz formar as nuvens, né? Os fatores dinâmicos da atmosfera, um nome bonitinho aí que a gente fala, sistemas, né, que forçam a subida do ar. Havia todos esses ingredientes lá, a situação foi prevista, então os modelos detectaram bem a circunstância, todos os órgãos públicos tinham ciência. Enfim, a gente tem que dar o segundo passo, né, como sociedade, né, dar o segundo passo, tendo a informação, o que fazer. Mas não é o que a gente espera para o Rio Grande do Sul, tá? Vamos seguir de olho. O que eu falo para o produtor? Fique atento ao telejornal, veja a informação dos jornais, então, de todas as fontes possíveis, para a gente ficar atento aí para esse cenário de chuva volumosa que até então está dando para o oceano. Mas, né, à medida que isso evolui no tempo, pode ser que não aconteça nada, como pode ser que aconteça também um pouco mais ali para dentro do continente. Então, tem que ficar de olho. Tá certo, João Castro, obrigada por hoje. Vamos ficar acompanhando as informações e a gente aguarda a sua participação de novo na segunda que vem. Até lá. Tchau, tchau, Thaís. Obrigada.
A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.